nós sabemos que os meios utilizados na classe hospitalar, eles fazem com que as crianças prossigam nas suas atividades escolares, nas suas atividades rotineiras e estudem de uma forma lúdica, né? Possibilita que a criança consiga jogar, falar, sorrir, conviver, brincar, tudo em uma harmonia muito grande. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, no segundo parágrafo do artigo 58, prevê a possibilidade do atendimento do educando em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas do aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, o que a gente compreende com isso? Está amparado por lei. Então, existe um artigo, né, lá na LDB que permite que os hospitais eles tenham esse espaço, eles tenham esse local definido para a atuação de um pedagogo, e esse pedagogo estará atuando com crianças, com jovens que estejam hospitalizados com um tempo maior, né, do que o comum, e para ele manter essa criança ativa em várias atividades. A gente sabe que para ser um pedagogo, para atuar no ambiente hospitalar, esse atendimento, eu já disse, ele vai de encontro ao emocional da criança, ao emocional do interno, ao adolescente, porque ele já visa a parte humanística, né? A criança, o adolescente e seus familiares, eles muitas vezes se sentem sem chão, vamos dizer assim, devido ao acaso, devido ao acometimento de algum tipo de doença, principalmente que necessite de uma internação por longo prazo. E esse pedagogo, ele precisa sim estar preparado, ele precisa ter o seu emocional trabalhado para atuar nessa especificidade. Porque ao mesmo tempo que é engrandecedor, né, lidar com situações diferentes, lidar com assunto de perda, de morte, de tratamento, né? Porque a criança, a gente compreende que ela é agitada o tempo todo, a criança gosta de brincar, ela gosta de correr, ela não para, mas de repente ela se vê privada de toda a sua movimentação, de todo o seu convívio social, de todos os outros coleguinhas. Então, esse pedagogo, além de conteúdo, além de atividade para ser trabalhada, ele precisa estar muito bem preparado para lidar com o emocional, porque o emocional da criança, do familiar, ele estará aflorado. Com certeza será uma tarefa muito difícil, porém engrandecedora. Responsabilidade do pedagogo em ambiente hospitalar. A gente sabe que o envolvimento ele precisa ser efetivo. Não tem como o pedagogo tentar fazer um trabalho, digamos assim, de uma maneira superficial. Se ele não tiver um envolvimento com aquela criança, se ele não tiver envolvido, porque de toda forma, esse envolvimento, essa troca emocional, ela é natural do ambiente. Imagina você precisar de trabalhar, de atender alguém que esteja com uma doença rara ou uma doença grave, uma doença que realmente vai reduzir os movimentos de uma criança ao longo da vida. Então, o emocional do pedagogo, ele precisa sim estar muito bem preparado. Ele precisa muito bem estar alicerçado. Mas como que a gente consegue toda essa preparação? Existem cursos, existem vários cursos que preparam o pedagogo para que ele esteja realmente capacitado para enfrentar esse grande desafio. Modificação do ambiente em que ele está envolvido. Ou seja, o ambiente hospitalar a gente já conhece,
ele é aquela sala com aquelas camas, com aqueles equipamentos, enfim. É lógico que lá dentro do hospital, na medida do possível, porque existe um acordo com a direção, o ambiente onde se fará o atendimento ao interno, à criança ou ao adolescente, ele precisa remeter a uma escola. Ele precisa despertar a ideia da criança de que ela está inserida em um ambiente escolar. Então são aqueles ambientes bonitinhos, que são preparados, que tem cartazes, que tem alfabeto, que tem números, enfim. É aquela preparação para que a criança se sinta acolhida ainda mais. Aí é lógico que existem vários tipos de doenças, né? Vários tipos de problemas que estejam impossibilitando a criança de estudar. Então a gente parte para a premissa de que essa criança consiga se deslocar do quarto onde ela está internada, né, onde ela fica, para esse espaço onde ela vai aprender. Mas existem casos onde a criança também não, ou o adolescente, eles não se locomovem, eles não saem do quarto. E aí o que acontece? Esse pedagogo, ele transforma naquele momento de aprendizagem o ambiente ali do quarto, sabe? Essa criança que eu havia comentado, ela não conseguia sair do quarto, né? Ela não se movia. Então, o que acontecia? O pedagogo que estava lá, simplesmente tinha um painel grande, muito bonito, aí dentro do horário combinado com a equipe hospitalar, ele abria, né, esse painel de forma que a criança se sentia em outro ambiente, se sentia em outro mundo. Tinha vários livros que ele levava, vários brinquedos, enfim. Era uma forma prazerosa, uma forma lúdica. E o que a gente conseguiu de relatos em cima disso era que o semblante da criança mudava todos os dias quando era chegado o momento para aprender. Para ela estar envolvida com atividades diferenciadas, atividades escolares. E é lógico que são atividades com propósitos. Não é você pegar uma atividade de qualquer forma e entregar para a criança ali para passar o tempo. Existe toda uma seriedade, existe todo um planejamento para que seja feito adequadamente essa interação, essa inserção, essa possibilidade da criança estar recuperando para que ela esteja aprendendo, para que ela esteja se exercitando com essas metodologias escolares. Além disso, conhecimento, o pedagogo ele precisa ter conhecimento das modalidades de ação e intervenção. É lógico que ele pode fazer o planejamento das suas atividades e de acordo com o dia do paciente, né? A criança, ela tem o humor, ela tem as emoções muito afloradas e que muda constantemente. E isso sem contar que, devido à administração de alguns medicamentos, tende a serem mais fortes as emoções. Então, é chegado o dia que o pedagogo, mesmo conhecendo a criança, sabendo das necessidades que ela precisa de aprendizagem, ele elaborou um plano e aí ele chegou para aplicar. E a criança realmente não conseguiu desenvolver. Então, essas ações, o pedagogo ele precisa estar com várias cartas na manga, de uma forma ou de outra, de acordo com as possibilidades, de acordo com o emocional da criança naquele dia, ele vai saber realmente agir e intervir da maneira correta. Ele precisa também de desenvolvimento de programas adaptados às capacidades e disponibilidades do enfermo. Foi o que eu disse para vocês. Às vezes ele prepara um jogo, mas a criança ela não vai conseguir nem assentar na cama, né? De repente ela tem algum problema. Ou ela não vai conseguir se deslocar, né? Ela não tem como ir para um espaço específico. Então, ele realmente precisa se inteirar de toda a necessidade daquela criança naquele momento, para que, no lugar de ser uma atividade frustrante, né? Porque se ele preparou de uma forma e não teve uma carta na manga, será frustrante tanto para ele quanto para a criança. Então, ele precisa sim ser uma pessoa extremamente ativa e estar com várias possibilidades, de forma que ele consiga desenvolver bem o trabalho
e consiga proporcionar o bem-estar para a criança internada. Prática pedagógica em ambiente escolar. Como deve ser? Eu já iniciei falando, que não vai ser ele pega um livro, a criança, vamos imaginar que a criança esteja no 3º ano do ensino fundamental. Então ele vai pegar o livro, hoje o professor na sala está na página 5 e a atividade é um texto e fazer a interpretação. Não. O ambiente escolar, a atividade é direcionada de uma forma. O ambiente hospitalar, existe outras metodologias diferentes e que ele precisa estar atento para fazer o bom desenvolvimento do seu trabalho. Então, esse espaço, ele objetiva compreender as dificuldades dos alunos pacientes, oferecendo-lhes um processo educativo por meio de atividades diversas de escrita, leitura, matemática e jogos para assegurar o desenvolvimento intelectual e acompanhamento escolar. Então, toda essa atividade para ser desenvolvida com a criança, ela precisa muito bem estar planejada para que nada dê errado.